Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Estamos começando hoje o Saque Le Sex, um podcast da Liga Acadêmica de Educação Sexual da UERJ. Por que estudar educação sexual? Como desenvolver nossa própria sexualidade? Esses e tantos outros questionamentos serão conversados ao longo destes podcasts com diversos integrantes dessa liga acadêmica. Eu sou Rebeca Coutinho, membro da LSEX, e junto de mim hoje nos bastidores temos o Christian Menezes. Neste episódio eu vou conversar com a Beatriz Mello e com a Natália Nigiri. Oi Beatriz, oi Natália, por favor, se apresente para os ouvintes. Oi gente, tudo bom? É um prazer primeiramente estar participando aqui desse primeiro episódio. Eu sou Beatriz Mello, sou formanda em Ciências Biológicas pela UERJ Maracanã e atualmente sou presidente da LSEX também. Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu também estou muito animada de estar participando desse primeiro podcast. Eu sou a Natália Nigri, estudante de Direito da FRJ e Psicologia da UVA. E atualmente eu me encontro na diretoria de comunicação da Liga. Vamos falar sobre a LSEX para os nossos ouvintes, para que eles conheçam um pouco da nossa liga. Então, para começar, eu gostaria que contasse o motivo desse podcast. Qual o intuito da LSEX nesse podcast? Então, impossível a gente, no ano de 2021, estar falando do objetivo principal desse podcast sem voltar para o ano inicial ao qual o nosso projeto surgiu, que foi 2015. Em 2015, alguns alunos, estudantes de biologia da UERJ Maracanã, viram a necessidade de estarmos criando espaços para se dialogar sobre educação sexual. A gente não via dentro da nossa grade de licenciatura todo o espaço que a gente achava necessário para se estar falando sobre esse tema. Então, ao longo desses anos, foram se passando, muitas ideias que foram surgindo, elas foram sendo postas em práticas também pela nossa liga, para que cada vez mais a gente conseguisse chegar em um número maior de pessoas que quisessem conversar conosco sobre esse tema, a educação sexual. Então, nada mais justo do que estarmos também em um podcast para que possa acompanhar o dia a dia da sociedade e de quem, principalmente, nos acompanha, que são os nossos ouvintes. Acredito que o nosso intuito como Liga é dar um alcance cada vez maior a esse debate que a gente se propõe cotidianamente e ajudar também a naturalizar, falar de uma forma positiva sobre a sexualidade humana e principalmente de uma forma respeitosa. Muito bacana, né? Bom, e aí, quando a gente fala de educação sexual, quais são as principais confusões que acontecem? Como a questão da sexualidade é considerada um tabu, ainda existe muita confusão quando se fala em educação sexual. A maior delas acho que é limitar a educação sexual à prática sexual. Acham que é para ensinar a transar. Mas a educação sexual é muito mais que isso. Vai envolver questões de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, autoconhecimento, autonomia do próprio corpo, prevenção a abusos sexuais, orientação sexual, identidade de gênero, consenso, aborto, masturbação, enfim, poderia ficar aqui horas falando dos temas que englobam a educação sexual. Eu acho que outra confusão também, que infelizmente é muito comum, é as pessoas acreditarem nas fake news propagadas e achar que educação sexual é para distribuir kit gay, acabar com a família, ensinar crianças a transar, esses absurdos que escutamos por aí. Realmente tem muita informação aí duvidosa, né? A gente tem que contar com uma boa fonte, né? Como educadores, quais são as dificuldades em abordar esse tema com as pessoas? Eu gostei bastante de você pontuar como educadores, porque o nosso projeto, ele tem pessoas de várias áreas distintas, mas a gente trata todo mundo exatamente como educadores sexuais. E acredito que a nossa maior dificuldade é em abordar os temas ligados à sexualidade humana de uma forma plural. O que eu estou querendo dizer? Conseguir trazer referências de diversas áreas, de campos de conhecimento distintos, para além da área da biologia, que é o meu curso de origem, e a área da medicina, que é normalmente o que as pessoas pensam quando se está falando sobre sexualidade humana, porque já remete logo ao campo da saúde.
Então, nosso maior desafio é sempre estar procurando novos referenciais, novos autores que sejam de outros campos de conhecimento, como a sociologia, antropologia, história, exatamente para tornar o nosso olhar muito mais plural. Outra dificuldade muito grande que vai para além do nosso projeto, mas para a maioria dos professores, é conseguir adaptar a linguagem para poder abordar qualquer tema com um público de diversas idades. Então, no senso comum das pessoas, é muito difícil imaginar que se dê para trabalhar com educação sexual com crianças de 4, 5 anos. E a gente aqui garante a vocês que é sim possível, mas precisa de muito estudo e muito treinamento. Mas, tirando isso, acho que qualquer dificuldade é só um pequeno empecilho para a gente conseguir estar fazendo o nosso trabalho com muita qualidade. Agora, qual foi a experiência mais inesperada durante o trabalho na Liga? Já são muitos anos de Liga e muitas experiências e muitas histórias para contar. Mas acho que normalmente as coisas mais inusitadas acontecem quando fazemos atividades com criança. Porque as crianças têm uma curiosidade genuína, elas são completamente espontâneas, então as perguntas sempre pegam a gente de surpresa. E o nosso maior desafio nesse momento é sempre tratar com uma naturalidade muito grande para não passar uma ideia negativa daquela pergunta que a criança está fazendo. Então, normalmente surgem essas perguntas inusitadas, alguns causos que as crianças contam em relação à própria família, que a gente tem que dar um jeitinho de driblar. Ah, bacana. Que características e habilidades vocês acreditam que seja necessário para ser um membro da LESEX? Como nova ligante da LESEX, eu entrei no último processo seletivo, eu posso dizer que antes de qualquer característica e habilidade é necessário muita vontade de aprender. A gente não está procurando ninguém que seja PhD em sexualidade ou em qualquer outro assunto, mas sim pessoas que tenham vontade de ler, estudar, aprender e trocar informações com os outros. Obviamente, para isso, é preciso muito compromisso e responsabilidade. A Liga demanda bastante tempo, mas é muito prazeroso contribuir, tanto para o crescimento da própria Liga, quanto o nosso crescimento pessoal e dos outros. Eu acho, então, que eu listaria esses três: a vontade de aprender, compromisso e responsabilidade. Como é que vocês acreditam ser possível que nossos ouvintes contribuam para que as atividades da LESEX possam continuar? Acho que participando junto com a gente, ou seja, acompanhando a Liga nas redes sociais, mandando sugestões, criticando, divulgando o nosso trabalho e convidando a gente, né, para fazer as atividades externas. Sem o nosso público, o nosso projeto não tem sentido. Extensão é se comunicar, abrir o diálogo, por isso nossos ouvintes são essenciais para que esse trabalho aqui poder se manter e crescer dentro e fora da UERJ. Qual é a importância de um lugar mais formal com educação segura sobre sexualidade, com essas informações embasadas na ciência e tudo mais? Acho que uma forma muito fácil e prática é seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, a gente disponibiliza o link do nosso Drive, que contém inúmeros livros, artigos, teses sobre assuntos relacionados à educação sexual, que com certeza vão auxiliar, né, na significação pessoal e o desenvolvimento social. Todas as nossas redes são recheadas de conteúdo. E agora a gente tem esse queridinho podcast que vai servir como mais uma fonte de informação. Então, a Nath já deu a dica master aqui, que é seguir a gente nas redes sociais. Mas também existem outras referências que já estão consolidadas no Brasil há muito tempo, que é a Marinês Figueiró e a Guacira Lopes Louro. Então, são duas autoras muito importantes para todo mundo que quer começar a estudar sobre essa área. Inclusive, alguns livros já estão disponibilizados gratuitamente na internet. Então, você acha muito fácil. Para quem não gosta muito de ler, também tem a opção de entrar no canal do YouTube da Figueiró, onde ela também disponibiliza alguns materiais muito interessantes sobre educação sexual. E para quem gosta de um estudo acadêmico um pouco mais avançado, também existe uma pós-graduação lá de Araraquara, de São Paulo, que produz muitos trabalhos interessantes em relação à educação sexual. Então, com isso, dá para começar a ter uma base muito boa em relação a esses temas, baseado em informações muito mais confiáveis. E aí, ouvintes, gostaram da nossa liga?
Querem saber um pouco mais? Bom, segue e acompanha a gente nas nossas conversas. A gente vai debater muitos assuntos importantes para a nossa sexualidade, que está sempre em construção, né? Por hoje eu agradeço a Bia, a Natália, pela apresentação da nossa Liga Acadêmica e já deixo uma prévia que no próximo episódio a gente vai falar sobre a importância da educação sexual e de um projeto sobre o tema no espaço acadêmico. Se conecta com a gente e até já!